Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. E-oh, 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 e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Tá no ar? Então tá, né? Bom dia e ou boa tarde e ou boa noite. Marketing e ou propaganda hoje com Ricardo Soletti. Com a apresentação de Roberto Pindaúdi, esse que vos fala, e a melhor jornalista do Business Gaúcho. Que dessa vez não chegou atrasada. Não chegou atrasada, Márcia Cristófoli. Tu vê que coisa interessante, Ricardo, a rádio, tá, além de ser feminista e só tocar MPB menos Roberto Carlos, está grávida. Interessante, né? A rádio está grávida. Eu queria saber de ti já, por que não toca Roberto Carlos? Pelo seguinte, cara, o rei vai morrer esse ano e nós vamos passar 6 meses fazendo especiais do rei. Mas ele já está zicando o rei, cara. Meu Deus, zicando o rei. Não, ele tem que descansar, já trabalhou bastante e tal. Tá, mas né? esse dia ele comprou um Chrysler de mais de $200 mil, alguma coisa assim. Eu nem queria. Foi uma foto dele, inclusive, com o carro e tudo. Eu devo ser o único cara que foi a um show do rei e saiu no meio, cara. Eu fui num só, fiquei do início ao fim. Não aturei, eu só aturei a primeira parte, quando ele cantou O Tempo de Jovem Guarda. Quando ele começou Canções para Motéis, não deu para aturar. Canções para motéis. Márcia, para te ver como, além do respeito pelo teu trabalho, as outras coisas que tu me pede, eu procuro, na medida do possível, é claro, te atender. Eu vou fazer o seguinte. A Márcia, Ricardo, sabendo do nosso coloradismo, ela pediu que nós falássemos de propaganda, de, enfim, qualquer coisa tal, menos futebol. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Vamos lá. É uma bobagem que me surgiu ontem à noite, ouvindo mais uma vez o treinador mais balaqueiro da história do futebol gaúcho, Renato Portaluppi, nas entrevistas. Não, eu concordo que ele seja. Na verdade, eu diria mais, né? Eu diria que ele passa do balaqueiro para o arrogante. Assim. Isso. Ainda que eu seja bastante fã dele. Tudo que eu vou colocar nessa pergunta foi tirado de palavras dele. Como é, Ricardo, que a gente poderia explicar para os gremistas, tá? Como assim para as gremistas? Para os gremistas entendi. As gremistas. É a rádio? Para as gremistas. Tá bom, ok, isso. Vamos lá. Como é que a gente poderia explicar que um dos 3 melhores times do Brasil, tá, que paga em dia, que todo jogador profissional quer jogar, de todo o planeta quer jogar, tá, que tem a gestão do melhor presidente de todos os tempos de um clube de futebol, tá, e tem o treinador mais balaqueiro da história do futebol gaúcho. Perde para o Aimoré. Perde para o Aimoré e para o Caxias em 5 partidas, perdeu 2. Ou seja, perdeu para o Caxias na abertura e perdeu hoje para o Aimoré. Aliás, no estádio de ontem, o Grêmio não ganha há trocentos anos, né? Jogaram só 2, né? Não sei, não, Isso não tem estádio. Isso é que nem uma história da minha irmã. No tempo do primário, era português, matemática e... sei lá qual era a outra matéria. Eram 3 matérias, tá? E aí um dia minha irmã chegou bem acelerada em casa e disse: mãe, só rodei em 2, mãe. Que nem o Aimoré, que nem o Grêmio. Não ganha do Aimoré, não sei desde quando. Pinta, hoje, para responder essa pergunta, eu tenho que começar com talvez, né? Talvez não seja esse melhor time, né? Terceiro melhor time do Brasil, talvez não tenha o melhor técnico, talvez não tenha o melhor presidente, né? É porque isso é uma coisa também que surge muito de boa parte da imprensa, né? É uma força que faz, né? O Grêmio perde é o time de transição, né? Isso. A gente sabe isso. O Grêmio perde é o time de transição.
O Inter pode estar com os dentes de leite jogando. Não, é o Inter que perdeu, né? Então, tem umas coisas assim. Dentes de leite. O Inter contratou... É incrível. O Inter contratou o Bosquilha, esse do Mônaco. A manchete era... o que Bosquilha precisa fazer para melhorar o seu rendimento, já que estava mal na Europa. Aí o Grêmio traz o Diego Souza, que é ex há 6 anos, né? 10 fatores que fazem a gente acreditar que o Diego Souza vai dar certo no Grêmio. Então, existe uma força muito grande da natureza a favor do Grêmio. Talvez não seja tudo isso na realidade, né? Eu acho que são as classes dominantes. São as classes dominantes. Às vezes tem as classes Nós somos dominantes. do povo, é por Ai, isso. meu Deus, Exatamente. tudo culpa. Essa mídia O pessoal da imprensa é foda. Aliás, o que a mídia faz, né? Cara, eu não ouvi até agora... É mais ou menos que nem os caras do 17. Eles repetem sempre os mesmos assuntos, os mesmos argumentos, as mesmas bobagens. Tá? Assim é a mídia, né? Eles consagram alguma coisa. Por exemplo, você ouviu uma voz discordante do Cudê? Todo mundo vai nas rádios, na Grenal, na Gaúcha, não sei o quê, repete exatamente o mesmo texto, cara. E o mesmo texto geralmente é uma grande bobagem, né? Porque, primeiro, comparar o Cudê com o Odair. Cara, o Odair tinha um trabalho de 2 anos, né? O Cudê está há 20 dias aí. Aí depois dizer que o Inter jogou como o time do Odair, cara, o cara tá olhando o jogo, mas ele não vê o jogo, né, cara? Porque... Tu sabe quando eu ouço tantas vezes as pessoas repetirem sobre os mesmos assuntos, tantas vezes os mesmos textos, que eu fico em dúvida a respeito da minha qualidade como publicitário. Vai ver que eu não sou tão bom quanto eu sempre pensei, os outros é que são ruins. Eu acho que é um pouco isso. Tá, deu a cota de vocês, futebolística? Futebolística deu. Nós fizemos, para que a audiência entenda, nós fizemos um trato na semana passada. Que era como eu sou minoria em gênero e preferências futebolísticas, nós não falaríamos mas quem manda sobre aqui isso. é tu. Por isso mesmo, então deu, acabou a cota de vocês, futebolísticas. Acabou o recreio. Acabou o recreio, vamos falar de coisa séria, mais ou menos. Então nós vamos começar, já que hoje a gente não vai fazer o quadrinho copo cheio, porque nós temos um convidado. Eu quero começar por uma coisa que entra no assunto com o nosso convidado, aqui, em um dos assuntos, que é o teu... como é que tu chama isso aqui? Provocação, olho, reflexão. É a janela Abertura. Abertura da tua página. Márcia Cristófoli, além de ser sócia-diretora do portal Coletiva, de abrilhantar aqui o marketing ou propaganda. Tá? Eu tenho um problema com mulher terrível, cara. Eu fico completamente dependente. Eu sou um sujeito que eu não posso ficar descasado nunca. Tá? Que bom, a dona Sônia agradece. Toda vez que eu me separei, eu tinha que me casar no outro dia, eu tinha que ter uma esposa. Não, bem que tu faz. Eu tinha que ter uma esposa, assim com a Márcia. Eu inventei de convidar a Márcia para trabalhar aqui. Sem nem me conhecer, né, Pinta? Sem nem conhecer a Márcia. Cara, quando ela não vem, eu fico triste. Desazado. Fico desazado. Eu faço a vida do Pinta hoje muito melhor. Fico ele desazado. é uma pessoa muito melhor desde que ele me conheceu. Sou, realmente. Tá. Não, a Márcia Cristófoli escreveu aqui na abertura da página dela, do Empresas e Negócio, página Intervalo, Jornal do Comércio, segunda-feira. A pesquisa A Próxima Fronteira da Mídia, realizada pela Comscore, revelou que os jovens consomem informações jornalísticas pelo celular, preferencialmente pelas redes sociais, e não estão dispostos a pagar para ter acesso a conteúdo informativo. O levantamento buscou mapear as diferenças dos hábitos de consumo entre as gerações X, pessoas de 40 a 60 anos. Puta, já saí fora dessa X aí. Eu tô aqui. Baby boomer. Eu sou baby boomer. Isso. Y de 25 a 40 e Z com menos de 25, que é a tua. Tá? Se Deus quisesse, Olha, né? começou elogiando já, Salete. Tá bem, tá bem. Vamos lá. A primeira informação não surpreende, uma vez que o consumo está cada vez mais na palma da mão. E não apenas os jovens. A terceira também pode ser uma opção cultural, especialmente para quem nasceu na era do acesso. Agora, a segunda, quando se diz que eles se informam preferencialmente pelas redes, reticências, medo, apenas isso. Eu concordo integralmente contigo. Eu lembro que quando eu era jovem... A long time. It's a long time. Eu era, quem não lia, quem não se informava e tal, era chamado de alienado. Até marquei aqui para não esquecer. Essa palavra está em desuso. Deve ter uma outra que substitua. Eu tenho absoluta certeza que jovem não se informa coisíssima nenhuma. É uma minoria. Eles não leem coisa nenhuma em lugar nenhum. Tu pode pegar qualquer jovem que tu quiser próximo de ti, a não ser
aquela exceção que tu sabe, que se informa assim, o assado. Eles não leem, não Eu leem acho, jornal, mas é não que leem jornal então, impresso, não leem digital. É isso que era aí que eu queria chegar. Pior do que não ler, pior do que não se informar e ser enquadrado nesse grupo de alienados, é se informar tão e somente pelas redes sociais, que é o principal ambiente do nosso câncer jornalístico, que são as fake news. Então, assim, por isso que eu disse, medo, né? Porque assim, nada mais me resta se não ter medo dessa nova geração que se informa apenas pelas redes se busca sociais. essa informação, normalmente é para saber onde é que vai ser o show da Anitta, da Ludmilla, do Pablo Vittar, coisas desse gênero. Eu não vejo nada de substancioso. Eu não encontrei até agora. Eu acho, o Twitter, por exemplo, acho não. O Twitter é uma rede social que foi dominada pelos jornalistas, né? Dominada pela informação. Então, assim, ali eu acho que é um ambiente de mais... ali eu acho que é um ambiente de mais troca, né? Onde as pessoas discorrem, debatem mais sobre determinadas informações que se encontram, que foram postadas por jornalistas ou veículos de comunicação, enfim. Então, acho que o Twitter ainda é um pouco mais salvo, assim. Mas, assim... Bom, Facebook não dá nem para falar, né? Mas é que é uma coisa assim também. A gente fala assim, os jovens só se informam pelas redes sociais e tem muito fake news. Mas o problema não são as redes sociais, o problema são as fake news. Claro. Porque... Se o consumo fosse exato, né? A gente não vai mais conseguir fazer com que o cara para de manhã e leia um jornal, assim, que é um hábito que eu adoro. Eu adoro ir na padaria, por exemplo. Cotovelo no balcão. Ler o Diário Gaúcho. Pegar é uma 0 hora. Eu pego a 0 hora ali que tem ali no balcão e, adoro dar uma lida, comer uma torrada, assim, mas a gurizada de hoje... Não, mas o que eu quis enfatizar, Ricardo, é que tudo bem, não lê mais jornal, ok, mas não lê no digital, é folclore isso, eles não leem no digital coisa nenhuma. Mas é uma pesquisa Pintaúde de... Mas totalmente. É o Instituto Pintaúde. Eu tenho certeza absoluta, só se informam sobre essas futilidades. O show da Ludmilla, o não sei o quê, Não, assim, se eu acreditasse nisso, eu não compartilharia no Facebook, por exemplo, da minha empresa, as notícias que eu produzo. Também não é assim. Eu acho que tem realmente... Eu não sirvo de exemplo para coisíssima nenhuma, mas eu não encontrei até hoje, por exemplo, alguém jovem que tenha me dito um dia, acabei de ler o livro tal no digital. Não conheci nenhum até hoje. Não, eu teria vários para te citar. Vários amigos para te apresentar que leem livros, inclusive, no digital. Eu tenho amigos que sequer pagam por livro impresso. Eu é que sou... rata de livraria, assim, não posso... Que bom, né? Que bom. Mas eu estou falando isso a propósito do assunto que a gente quer falar aqui contigo, entre outros, que é a má qualidade da propaganda como um todo. Não no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, tá? Que eu acho que ela está exatamente fundamentada para mim em duas coisas. A falta de informação, que se tu não lê, tu não tem informação, propaganda, sim. Segundo... o guru da Márcia Cristófoli, o Roberto Ailib, propaganda... Da Márcia Cristófoli, não, teu, nem vem. A propaganda Roberto é caudatária. A propaganda é caudatária da sociedade. Logo, ela não cria, não inventa nada, ela só reaproveita aquelas informações. Então, se tu não te informa, tu vai escrever sobre o quê? Tu vai criar sobre o quê se tu não tem informação? Entendeu? E a outra coisa que eu te comentei no telefone, ao te passar o convite para tu aparecer aqui, eu acho que a gente está muito carente de... E isso é culpa do digital e das faculdades de comunicação, de direção de arte. Tu não vê um anúncio decente, cara, em nenhum jornal de nenhum lugar, cara. Não existe escola de direção de arte, as faculdades. Eu me lembro que nos anos 1990, quando eu passei lá pela Ubra, que a Ubra estava acendendo lá e convidaram algumas pessoas do mercado para dar aula, tá? Eles só enfiavam computador, tinha facilidade para vender para o aluno, era facilidade, e para o professor também, era para comprar computador, programa e só, não tinha conteúdo, não tinha coisa nenhuma. E aí, se formou uma geração aí dos anos 90 para até agora, cara, o que bate na tua porta sempre é alguém que, eu faço direção de arte, Não faz direção de arte coisíssima nenhuma, são exceções, pessoas que fariam normalmente, se não fosse essa circunstância desse contexto aí, fariam, mas não tem diretor de arte. Eu não conheço nenhum diretor de arte aqui em Porto Alegre que eu possa dizer... que regule de idade contigo, assim, tipo 25 anos,
Cadê como é o nome do sócio lá do Skowronski lá? Que é Regis. O Regis. Cadê o novo Regis Montanha do mercado? Quem é? Mas é que é muito também porque a propaganda mudou, né? A gente não... Putz, é novo essa conversa. Mas não é... Tu ouviu o Rodrigo Pinto falar aqui, tu vai concordar com ele. Eu vi o finzinho do Rodrigo Pinto, até ele fez uma menção à minha pessoa. Algumas. Mas assim, a propaganda ela mudou. Agora. Mas ela precisa ser feia porque mudou? Não, mas assim, Ela aí é uma precisa ser pobre mas porque aí mudou? aí o feio é uma questão de opinião, é muito Essa é a minha briga com o Pintaúdi. É isso aí. É muito subjetivo. Não existe mais Regis Montanha, Marcelo Perezins, Ismael Goles. Qual é aquele que era o fodão lá de São Paulo, Marcelo Serpa? O Marcelo Serpa, porque, cara... O Gabriel, aquele que foi sócio do Oliveto lá, o que trabalhou no... O Gabriel Zellmeister. Cadê os caras? Diretor de arte. Cadê esses caras? Esses caras não existem mais porque antes tu passava 3, 4 dias trabalhando uma imagem para um anúncio de jornal. É sério isso. Hoje tu faz a coisa assim para o digital, e não é assim, vai fazer coisa para o digital, mas é que hoje tu tem até por a questão de ter mudado, da coisa estar muito mais rápida, de tu poder mudar o post que tu colocou, daqui a pouquinho ele já não vale mais. Como é o nome da Balboa? Como é o nome da Balboa? Como assim o nome da Balboa? O nome da empresa lá. Balboa Estúdio Criativo. Estúdio Criativo. Vocês fazem, ou pelo menos não tentam se livrar de fazer porcaria lá? Assim, a vida inteira a gente tem que se livrar de fazer porcaria, mas inevitavelmente a gente tem que fazer. Dentro da porcaria a gente tenta fazer a melhor coisa. Por que, Pintaúdi? Fala aí, tu tá mordendo aí. Nervoso contigo. Não, é que eu quero abrir um movimento em Porto Alegre, tá? Para questionar isso, a ideia criativa, o conteúdo. Cara, mudou a propaganda, tá bem, mudou. Aí tu só escuta falar que nem no futebol, como é que é o Cudê trouxe lá o insistente, como é que é como é a palavra? Intensidade. Tu só escuta falar ainda, não sei se já tem a margem que sempre me atualiza. Tem outra palavra que substitua geramos conteúdo. Mas gerar conteúdo não tem que gerar qualidade para despertar o interesse de alguém em ler aquilo, olhar aquilo, consumir aquilo, se informar sobre aquilo. Que conteúdo é esse? Mas qualquer coisa na vida tu quer comprar com qualidade, cara. É um fenômeno geral. Me diz aí quem é tu me perguntou assim, quem é o Regis Montanha aqui do mercado? Não tem. E eu te pergunto, quem é o Marcelo Serpa do mercado de São Paulo Também hoje? Não tem. Pois é. Tu te lembra que algum tempo atrás... Mas é essa questão geracional que a gente vem falando, que o Rodrigo Pinto também falou, e que eu defendi, e que o Solete está corroborando, porque é uma questão geracional. Agora, a consequência dessa questão geracional é totalmente uma questão de ponto de vista, de gosto. Por quê? Porque tudo vai depender do público com quem eles vão falar. E a gente não está vendo mais, a gente não tem mais como ver tudo toda hora. Te lembra? Antes era assim, ó. Olha, todo era mundo um lugar assim, só, olha né? que anúncio legal que saiu na Zero Hora. É o que eu ia te dizer. Olha que outdoor legal. Até algum tempo atrás, a gente tinha um monte de informação que alguém te dizia, putz, tu viu o anúncio da DPZ hoje na Folha de São Paulo? Exatamente. É que está tudo muito diluído hoje. Eu ainda peguei essa época assim, qual que vai ser a campanha da Feira do Livro? Tu fez quantas campanhas de Feira do Livro? Eu fiz qual duas. Que vai ser a campanha do Feira do Livro esse ano? As pessoas ficavam esperando. Qual que vai ser a campanha do Zafari, né? Anchieta? O comercial do Zafari. Bom, desse jeito, pelo que tu está falando e pelo que o Rodrigo falou, eu sou obrigado daqui a pouco, serei obrigado daqui a pouco a concordar com a frase, aquela dita há muitos anos, que o Petit ficou furioso lá pelo fotógrafo italiano, aquele, o Toscani. A propaganda é um cadáver que nos sorri. Ele provavelmente, sem digital, mas ele, é que isso ele previu isso é uma isso. questão A propaganda ela só mudou, ela não é um cadáver, ela só mudou a cor do cabelo, os olhos, ela está diferente. Então a gente não precisa ser mais criativo, é isso? Não, a gente tem que continuar sendo criativo. Só que hoje a criatividade ela não se dá só. Ela não é empregada num único meio, num único canal. E é o que eu acho interessante o que o Rodrigo, resgatando o que o Rodrigo falou, o que o Rodrigo Pinto falou semana passada, é que os nossos diretores de arte jovens hoje, eles já são programados, né? O seu cérebro está programado para pensar no digital.
Eles não sabem, nem todos eles sabem, técnicas de que a cor tal não fica bem no papel de jornal Sim, mas impresso. são ignorantes Porque tecnicamente. mas é que pinta, mas é só ver quantos anúncios nós Márcia, temos hoje em tem jornal Tem um impresso. comercial veiculando... Responde a minha pergunta. Quantos o quê? Quantos anúncios nós temos em jornal impresso hoje comparado ao que se tinha antes? Olha, eu vou te dizer... Muito Eu vou menos. dizer que, proporcionalmente à queda que houve uma subida. Se tu pegar 0 hora de determinar, pegar zero o próprio Jornal do Comércio de determinados dias, tem dias que a 0 hora está carregada de anúncio. Carregada de anúncio, nem que seja os da prefeitura. Mas aí a Quer gente ver vai uma ter coisa? outra discussão. Tem um comercial veiculado insistentemente nas rádios da Rede Pampa, que é feito por publicitário, que tem um pedaço da frase que diz assim: esta é a oportunidade de você se tornar o proprietário do seu próprio apartamento. Ah, sim, da tenda. É a tenda esse cliente. Isso é feito por agência de propaganda, cara. Mas sabe o que já me disseram? Falando especificamente desse... É porque o público é ignorante, eu tenho que Não, escrever... falando especificamente desse cliente, desse tipo de comercial, porque esse comercial ele é até meio irritante, porque eu ouço bastante a Grenal e sempre assim, ó, Repete demais. Júlia, tu não sabes o que aconteceu. Eu comprei o meu próprio apartamento. E a outra diz, não acredito, mas ganhando apenas R$ 1.500. Pois Não, 1.300, liguei pra 1.300. você. Cara, eu cheguei a questionar isso, disse, olha só, e o cara, que era um cara de poder, disse para mim o seguinte, o cara que realmente decidia, disse para mim o seguinte, Solete, só que quando esses caras ligam, a gente tem na nossa central aqui, cada spot que veicula, a gente tem de 300 a 350 ligações atrás desse negócio. E aí eu disse uma coisa que vai ao encontro do que tu está dizendo. Eu disse, tá, mas se eu fizer um negócio mais criativo, a tendência é que venda, em vez de 350, 600, tu receba 700. 600 ligações, ou não é? Sim, só que... Aí os caras não querem mexer. Aí entra um outro fator aí Não, só que é... tu está lembrado o que a mulher diz? Ela diz que com uma renda de 1.300, R$100 de entrada e 500 por mês, ela vai viver com quanto? Ela, teoricamente, já tem que viver. Eles estão enganando as pessoas. Por que eles não dizem o nome da empresa? Pega ratão aquilo, cara, isso se faz no ramo... Mas aí não, se faz aí no não ramo tem nada a imobiliário... ver Eu estou te com dizendo direção de agora, é arte. tenda. Eu sei que é da tenda. Eu sei que é da tenda. Por isso que eu sei que é feito por agência de propaganda. Tá? Proprietário do seu próprio apartamento. Não precisa sacrificar tanto assim o português, Mas né? Precisa não se era vacinar, o errado, bom mas português. era ruim também. Te lembra que eu tinha uma propaganda que dizia no corre-corre do meu dia a dia? Aquilo me irritava profundamente. Extremamente cacofônico, né? Era Aquele o negócio que Edson dói no ouvido. Celular falando, né? No Parcão, era a Praça da Redenção. Não sei se foi tu que fez também esse, né, Pintaú? Tu tá meio com a mão na cabeça agora, meio que assim, pá, Ai, meu fui Deus. eu que fiz essa É que merda. eu já fiquei um pouco triste ouvindo o Rodrigo falar e vou ficar mais triste te ouvindo falar. O que tu quer que eu... Eu quero que isso mude, cara. Nós temos que salvar a criação, Eu cara. acho. Tá, deixa eu entrar então na nossa pergunta clássica. Sim. Já que a gente falou sobre alguns nomes de anunciantes, enfim. A gente vem conversando já há mais, acho que, sei lá, pelo menos uns 6 meses desse primeiro ano da rádio, no nosso programa, o quanto o Pintaúde ele tem uma característica muito forte, que é Repetir sempre os mesmos assuntos. além disso, tem uma outra característica muito forte, que é se dar títulos, né? Ele distribui títulos tipo João Firme, assim, que sai distribuindo prêmio para todo mundo. Não. Eu vou dizer que o Ofender Pintaúde- não, ofender não. Tá aí um novo apelido. Eu vou dizer que tu é o João Firme dos títulos. Então me chama de Juan Solido. Isso. É, Então, a LAP, América Latina, é Juan Solido. tá. Eu vou dizer que tu é o João Firme dos títulos. Ele dá título para todo mundo, inclusive para ele mesmo. E aí, ele gosta de dizer que ele é um dos 3 maiores... Maiores dos não, melhores. Um dos 3 melhores publicitários da história da propaganda gaúcha. Como ele é um homem muito generoso, ele está em 3º lugar. Porque em primeiro lugar vem o Seu Mafuz e em segundo lugar o Paulo Tiaraju, de quem o Pintaúde é abertamente muito fã. Ok, até aqui? Ok. Beleza. A partir disso, quando a gente fala do Tiaraju, que coitadinho deve estar com as orelhas quentes, porque todo o programa a gente tem falado dele. Todo programa a gente cita A o gente Tiaraju. lembra da situação em que o Paulo Tiaraju criou um anúncio, ele atendia a gangue,
E ele criou uma campanha em que a gangue comprou a bandeira antidrogas. E aí um outdoor com uma pessoa se injetando, enfim, não foi outdoor, foi um anúncio de jornal impresso, desculpe, da Zero Hora, inclusive. E ele foi preso na época. E aí o seu Maurício comprou a briga, foi na delegacia, disse que então ele, como veículo que deixou circular esse anúncio, também tinha que ser preso, enfim. A partir disso, a gente veio conversando sobre a seguinte questão. A propaganda gaúcha está mais cagalhona? Agora sim. Essa é uma pergunta boa. Né? Agora sim. Aliás, falar em cagalhona, eu esqueci aqui, precipitado com a emoção de falar com o Colorado, eu me esqueci de te falar 2 ou 3 regrinhas que a gente tem aqui na rádio, que somos feministas, ou pelo menos nos esforçamos, eu pelo menos tenho que me esforçar mais do que nunca, né? Como é que é masculinidade tóxica? Tóxica, isso aí. Masculinidade tóxica. É isso, eu aprendi isso com as moças. Tá? Então, é uma rádio feminista, só toca MPB no Roberto Carlos, e nós temos mais 2 ou 3 regrinhas, que é o seguinte, tá? Já passou metade do programa, isso nem importaria mais, mas, em todo caso, é bom sempre repetir. Tu não pode falar no número 17 aqui, nem no 38, tá? Tu não pode dizer a expressão veja bem, tá? E também tu pode falar qualquer palavrão, com exceção, a gente só tem restrição a um deles, que é cu. Cu tu não pode falar aqui no microfone, os outros tu pode. Por que não pode falar? Não pode, cu não pode. Não? Tá bom. Não. Porque eu sou dono dessa merda e decidi que não quero. Eu não quero ouvir cu aqui na rádio. Porque a pior coisa que tem é quando o cara escreve cu com acento, né? Tem vários ainda. Tem É vários. engraçado, né? E aí o cara sempre diz, olha, contraditoriamente, cu não tem acento, né? Tem que dizer isso, mas enfim. Não, mas a pergunta é muito boa. A pergunta ela é boa, agora... E ela cabe perfeitamente no contexto anterior, do qual eu ainda estou preso, e no novo, a propaganda mudou, tá? A propaganda mudou, é a cara que tem hoje, tá bom. E aí, ela está mais cagalhona ou não? Não tem alguém mais ousado nesse contexto atual de propaganda? E é importante ressaltar, inclusive, Solete, assim, que a gente não fala da agência, né? A gente não está falando do diretor de arte ou do diretor de criação. A gente não está falando apenas da agência, das agências estarem mais cagalhonas de propor campanhas mais ousadas. A gente está falando de veículos não comprarem essas bandeiras e a gente está falando de anunciantes não aprovarem essas campanhas. As últimas que a gente lembrou foi a Assembleia, né, com a MUVI, que fez sobre a violência contra a mulher, que foi mais impactante, assim, de tapete não bate, porta não espanca, maçaneta não espanca, enfim. Mais, assim, coisas mais impactantes. A gente lembrou também da... Foi a gangue? Aliás, que compra muito a bandeira do LGBT. Aliás, registrando, aproveitando, repicando um assunto mais sério, que toda a seriedade desses nossos assuntos. Tu viu que hoje de manhã eu escutei na Gaúcha, tá, o Ranolfo, é o vice-presidente, é o vice-governador, ele falando que todos os índices de todos os tipos de crime baixaram de um ano para cá. E feminicídio, em janeiro de 2019, houve 3. E esse mês de janeiro, 10. Dá um aumento de 233%. E olha que as campanhas têm sido bastante, não fortes, assim, mas mais intensas, né? Se fala mais sobre isso. E eles dizem que não sabem bem o que fazer com isso. Então, talvez, não sei, isso eu estou fazendo uma análise bem superficial, né? Mas talvez não tenha aumentado os números. Talvez o que tenha acontecido é que se dá mais visibilidade para esses casos que não se dava antes. Né? Então, assim, comprovar que foi feminicídio, denunciar que foi feminicídio. Então, talvez tenha aí um fenômeno... Complementando a pergunta da Márcia, é a mesma coisa que eu vou falar. Cadê a nova forma dos tempos atuais? Cadê a 10 dos tempos atuais? Tu tem alguma agência que tu lembra e diz assim, puta, aqueles caras estão fazendo um trabalho legal pra caramba. Tem aqui em Porto Alegre? Do ponto de vista criativo, né? Vamos deixar isso? claro. Não, em cima da tua pergunta. Eu acho assim, eu acho que a gente tem tido alguns espasmos de propaganda ousada. Ela realmente não é... Então, e eu falo do nosso mercado, e falo do mercado de São Paulo, enfim, a gente não vê uma ousadia como a gente via uma década atrás, 2 décadas atrás. Mas eu ainda vejo coisas ousadas, legais.
Não quero puxar a brasa pro assado. Balboa. Mas em 2015, 2016, trabalhando na Competence junto com o João Ricardo, com Sim, mas faz 5 anos, né? com o João Pedro. Tá, mas Não é nada, né? 5 anos não é nada. nada. Mas eu te perguntei hoje, tu tem alguma agência que tu possa citar? Ou talvez Mas é que hoje tu vai botar ele numa saia justa, né? Porque hoje tu trabalha em parceria com agências também, né? Trabalho com muitas agências aí, faço trabalho. Eu acho assim, eu acho que a gente também sempre olha o lado mais vazio do... A gente não vê hoje, eu concordo contigo, a gente não vê hoje outdoors com 100 carros, você não come ninguém. A pé você não come ninguém. A fé você não come ninguém, né? Cara, a gente realmente não vê isso, mas eu acho que de uns anos para cá, no Brasil, a gente entrou numa discussão tão bélica, assim, sabe? Por exemplo, se tu daqui a pouquinho defende a causa dos homossexuais, tu já que é comunista, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se tu diz que, cara, olha, eu rezo, eu acredito em Deus, porque já pode ser considerado Bolsonaro. Eu acho que as marcas acabam, elas também sentindo um pouco esse tipo de... E se acovardando. Para não se comprometer, com medo de se comprometer. Exatamente, e não querendo se comprometer. Eu realmente hoje não sei te dizer qual é a marca que vai lá e põe a cara a bater e faz e não está nem aí. Eu já citei esses exemplos que eu vou falar aqui, eu trouxe de novo anotado para falar aqui. Esses são 3 exemplos feitos por agências de propaganda, tá, que eu acho completamente equivocado. Tá? Tramontina, respeito pelo churrasco. Tu me descobre um gaúcho aqui no Rio Grande do Sul que não respeita o churrasco. Me descobre um. Mesmo aqueles que não consomem, né? Eu acho que é uma bobagem, primeiro. Uma bobagem. Mas é que aí eles estão fazendo todo num contexto do preparo do churrasco. Eu já falei do ritual. Eu falei mal uma vez, sem ouvir o contexto. Depois eu comecei a ouvir o contexto. Esse fim de semana eu ouvi umas 2 ou 3, não me convenceram. É que tu vê porque o trabalho sempre, né? As peças são sempre o cara ensinando como é que se faz churrasco, qual é o tipo de carne. Essa coisa assim, é quase que uma liturgia, né? Na hora de tu fazer o churrasco. Para quê? É um troço sagrado pro gaúcho saber fazer churrasco. Se tu não sabe fazer churrasco, tu não é gaúcho, cara. Ei, peraí, não sabe fazer, não. Eu consumo churrasco, eu sou gaúcha. Não, no sentido assim da coisa, do ritual. Tu quer ver um outro, ó. Essa aqui, então, é a mais ridícula de todas dos últimos 50 anos. Governo estadual, esse que está aí, tu já percebeu qual é o slogan deles? Novas façanhas. Mas que façanhas? Os caras continuam atrasando o salário. Que novas façanhas, velho. Isso é de uma pretensão, de uma arrogância, de uma empáfia, meu. Eu acho que mais do que acho que eu vejo pelo outro lado, é uma intenção e uma promessa de alavancar o Rio Grande e talvez para alavancar o Rio Grande na situação que a gente está, tu vai ter que criar novas façanhas, tu vai ter que fazer outras coisas, sabe? Eu acho legal esse rompimento também, dizer assim, a gente fica sempre aquela coisa, o façanha, porque o cavalo amarrado no obelisco, não, cara. Agora, de 2019 para cá, o que nós vamos fazer daqui? Porque a gente tem mania também de olhar muito para o passado. Aliás, o Pintaúde gosta bastante essa coisa, não estou falando de ti, é sempre importante, viu? A história é sempre importante. Eu não gosto de velho. Eu não gosto de velho. É que eu acho o seguinte, o gaúcho tem uma coisa que me incomoda muito, de uma maneira geral, que a gente sempre olha para trás. Porque a gente... Porque nós peleamos, porque a guerra dos farrapos. Cara, tá bom. Aí, nessa coisa, a gente ficar sempre nisso, cara, o Santa Catarina nos passou, o Paraná nos passou, cara, e a gente é o estado pobretinho, a gente é o... Não passou. O corpo morto. Santa Catarina e o Paraná não nos passaram. A gente, tu vai para Florianópolis, é outro, tu fala com o empresário de Florianópolis, tudo bem, fala com o Santa Catarina, cara, é outra vibe, cara. Aqui é sempre assim, ó. Pois é. Tudo bem, só que o Rio Grande do Sul continua sendo o 4º estado ainda em... Cara, arrecadação. A gente está cada vez... A gente só perde para Minas Gerais. A gente está quebradíssimo, cada vez mais atrás. E eu acho que esse negócio das novas façanhas é um negócio assim, ó. Gente, vamos olhar para frente. O que a gente vai fazer? Vamos parar de ser o empresáriozinho gaúcho, né? Charas pitanga. Exatamente. Cara, o que nós vamos fazer? Entendi. Isso aqui tá ruim. O que a gente vai fazer para melhorar? Eu acho que esse é o valor das novas façanhas. Mas anunciar sem fazer, cara... Mas é uma promessa, é uma tentativa. Então, eu vou te falar outra. Ontem eu fiquei ouvindo, eu estava, por causa do problema da coluna, eu fiquei ouvindo o jogo deitado. Qual jogo? O jogo do co-irmão. Quanto é que deu?
Terminou quanto? Eu só sei que eu levantei o braço 2 vezes. E eu sei que, bom, eu sei que a parte que eu vi perderam uns 4 gols. Vamos Cara, lá. que coisa ruim. Que coisa ruim que é RBS TV bem pra ti. Cara, tu fica escutando o Luciano Périco falar isso durante o jogo, te dói no ouvido, te dói no ouvido. Por que bem pra ti? Bem pra ti o quê, cara? É ruim pra cacete. Olha... Eu faria um troço mais óbvio ainda, tá? Não, porque é tu que a gente fala isso. Eu já vi toda a tradução que eles fizeram desse conceito. É ruim pra cacete isso. É ruim. Esse marketing da 0 hora da RBS é muito ruim. É agência, tá? É agência. Pode ser agência. Não, só para esclarecer, não é interno. Mas Tem é agência. ruim. Mas foi eles que aprovaram isso aqui bem pra ti. Não, aliás, a gente já falou sobre isso também, não foi com o Rodrigo Pinto, não lembro quando. Bem pra ti não falamos. Não, dessa questão de, ele é o ele é o cliente, porque às vezes a gente olha, eu falei, acho que foi daquele claretiano, a faculdade. Sim. Acho que era esse que eu falei que eu vi um Buzzdoor com uma arte horrorosa, assim, enfim, e aí eu estava no carro, eu que permeio aí o mercado da propaganda, o meu marido e a minha cunhada que trabalham em agência. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, como é que foi que a gente falou? O meu marido disse, como é que um diretor de arte um diretor de criação propõe uma campanha como essa? Aí a minha cunhada disse, mas e como é que um atendimento consegue defender uma campanha como essa? Eu falei, gente, como é que o cliente aprova uma campanha como essa? Isso aqui é tão ruim que na hora, assim, ó, pela sonoridade, cara, não me interessa que aqui fala tu e que fosse uma coisa extremamente óbvia. Se quisesse usar isso aqui para particularizar a relação da instituição contigo, RBS TV, bem para você. Cara, mas aí só para fazer rima? Não é para fazer rima. A sonoridade, isso aqui é ruim, fica quebrado, tu escuta. Não, mas aí eu vou ter que defender que bem para ti. Tu não vai usar um você quando o principal propósito da RBS, que eles, ou pelo menos que eles propagam, é estar perto do povo gaúcho, né? Tu não vai usar você pro povo gaúcho, né? Eles usam você. Não na sua comunicação, Pinta. Já usaram várias vezes. Se usaram há trocentos anos, bom, faz algum tempo que o propósito é estar perto dos gaúchos. Antes disso aqui, alguma vez tu viu eles falando em tu, na Rádio Gaúcha? Eu nunca vi. Nunca vi na RBS. Mas aqui eu acho que até foi um jeito de se aproximar do público. Não, a intenção e é um jeito que, assim, ó, e eu acho pop, é um conceito pop, sabe? É como a gente fala, isso é bem para ti. Isso é bem para mim. Eu acho que aqui a questão do pop, a questão do pop de ser arraigada ao nosso povo, ela acaba ficando mais forte do que a sonoridade, do que o sonoro. Mesmo que eu quisesse concordar contigo, tem o seguinte, um slogan, um conceito, tu não usa ele só gráfico, tu usa ele, eu estou te dizendo, me doía no ouvido ontem, ouvindo isso várias vezes, o Luciano Périco falar, RBS TV, não sei o quê, bem para ti. Cara, muito ruim. Eu cheguei à conclusão que é ruim ontem, ouvindo o jogo, de tanto que me doeu no ouvido isso. Porque tu criar uma marca, tu criar um nome para um produto, tu criar um slogan, tu é obrigado a te ater a sonoridade, cara. A pronúncia. Bota o troço para dentro, não funciona, tem que sair. Mas aí nós vamos voltar na história do gosto. A mim não agride, ao meu ouvido não agride, ao teu sim. Isso, então, é uma questão de ponto de vista. Mas aí eu vou ter que concordar contigo com outra coisa. Pro Solete, o bem pra ti soa mais pop, soa mais próximo. Posso brincar? Deve, sempre. Tu já disseste várias vezes que quem entende de propaganda sou eu, não é tu? Não, então, mas só que quem é impactado por isso sou eu também, meu querido. Eu acho o seguinte, eu não tenho, com certeza, eu não tenho capacidade técnica nenhuma. Eu entendo o que tu está falando, mas eu não concordo em nada contigo. Não, eu concordo com a Márcia, porque eu acho o seguinte, é sempre aquela coisa assim, e a Dona Maria vai entender? Ela a entende. Dona Maria assimila. Seja assim, o teu ouvido, ele é técnico. É isso, mas é exatamente isso que eu bato no Pintel o tempo todo. E eu acho que esse aqui, ele é técnico. Essa é uma das grandes, é um grande mérito para mim, por exemplo, do cara que criou essa campanha, que é o Marcelo Pires. O Marcelo Pires, ele sempre fez uma coisa que eu sempre admirei nele, e eu falei para ele quando tive a oportunidade de falar, que o Marcelo Pires sempre criou propaganda para minha mãe. O Marcelo Pires não fazia propaganda para publicitário, fazia para minha mãe, por isso que ele fazia um monte de campanha. Se a gente vai um pouquinho adiante nisso, pegando esse exemplo, tá, os outros que eu já citei, seja proprietário do seu próprio apartamento,
Porra, em cima do gosto do público, nós vamos justificar tudo. Quer dizer, um outro exemplo positivo que eu vou te dar, que é um troço fantástico que eu acho. Vocês já assistiram alguma vez o The Voice Kids? Claro. Tu já viu a qualidade das músicas que aquelas crianças... Cara, um guri foi me cantar Insensatez do Tom Jobim. Cara, todas as músicas de altíssima qualidade. Por que eles não estão cantando funk ali? Porque eles têm que agradar o público, eles tinham que agradar o público, canta funk ali. Eu não vi uma criança que não tivesse como base ali uma música muitíssimo bem escolhida, brasileira ou norte-americana ou qualquer coisa. Todas as músicas de altíssima qualidade. É que nessa etapa eles não têm que agradar o público, eles têm que agradar um dos três ali para virar... Eles têm que agradar ali eles têm que agradar o técnico, exatamente. Ali é o Pintaúde. Então tá, a criança de 11 anos é o papai de todos eles, a mamãe de todos eles, e que conduz. Olha, meu filho, tu vai lá e canta Insensatez. Tu acha que uma criança de 8 anos é ela que escolhe Insensatez? Não, ela não escolhe, ela diz que canta desde os 3, 4 anos, várias daqueles tipos de música. Mas quem escolhe a música para ele se apresentar na audição às cegas, é isso que o Solete está dizendo. Naquele momento, ele pode cantar Anitta, ele pode cantar Pablo Vittar, onde ele quiser. Nunca cantam. Nunca cantam. Deixa eu terminar. Eles podem cantar isso, mas naquele momento, para que as cadeiras virem, eles têm que encantar um ouvido técnico e não um ouvido popular, que é quem ouve Pablo Vittar. Tu vai ver agora, depois, quando as equipes já estão escolhidas, tu vai ver como a Cláudia Leite... que daí a Cláudia Leite, que é a Cláudia Leite que ajuda a escolher, ela já começa a escolher, tu vai ver que vai ter coisas muito mais pops a partir de agora, do momento que está a equipe formada. É muito bom esse exemplo, porque na primeira parte as pessoas estão cantando para o seu Pintaúde. Mas depois sim é para Dona Maria. Cara, desde que eu vim para o Planeta, eu ouvi a seguinte expressão, isso para mim se aplica perfeitamente à propaganda. Tá? Mas essa música não é comercial, essa é comercial. Não existe isso, cara. Se tu tocar para as pessoas música de boa qualidade o tempo todo, elas vão consumir música de boa qualidade. É que tu cantar um funk ou tu cantar essas drogas que a Anitta canta, esse tipo de coisa aí, é mais fácil de cantar, é mais primário. É mais primário, cara. Mas, Pintaúde, olha só, é que chega uma hora, esses dias eu já fiz essa discussão com o meu parceiro lá, o Perezinho, diz assim, ó, cara, sabe o que eu acho? Que eu acho que às vezes o que a gente tem para oferecer não interessa as pessoas. E eu não acho, eu tenho uma questão, tem uma questão de gosto. Cara, eu não gosto de funk. Eu não gosto de Anitta. Se for que eu ia dizer para tu mudar a tua agência, o teu estúdio de Balboa eu não gosto da Anitta. Cara, mas eu reconheço, assim, cara... Mas reconhecer uma coisa... Cara, é a mesma coisa assim... esse é um lixo. Cara, olha... Pra quem? Pra quem é um lixo? Desde quando o número de coisas vendidas é atestado de qualidade? Por exemplo, uma vez estava discutindo sobre livros. Aí alguém me disse, não, o Paulo Coelho já vendeu milhões de livros, ele tem um médico que fez pessoas que nunca abriram um livro ler. Tá, mas continua sendo uma porcaria. Tu já leu algum livro do Paulo Coelho? Eu já li. Sabe qual é o livro? Li um dele. Sabe qual é o livro que eu li dele? Bem no começo da carreira dele, ele estava no 3º ou 4º livro. Não, o melhor de Paulo Coelho, que ele fez um medley de 3 livros. Cara, tem erro de português ali, cara. Tem troço chupado daquele cara lá, aquele cara que ele gostava tanto lá, não me lembro, o cara que fez eram umas coisas do Oriente, não sei o que lá. Tá, mas aí nós vamos entrar em outra discussão. A gente também já teve essa discussão várias vezes. É qualidade. Mas deixa eu aproveitar. Mas é que é qualidade para quem? A gente vai sempre discutir qualquer pessoa, isso. qualquer pessoa merece qualidade. Nada é senso comum. Qualquer pessoa merece qualidade. Olha só. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. O dedinho? Pessoal, é que o pessoal está interagindo aqui, a gente está perdendo os times. Então, estiveram conosco o Paulo da Silva, o Gerson Grilo, a Beatriz Bia, a Suzana Naidt, não sei se é assim que fala, a Paty de Leon, Yasmin Vandervelt, Carlos Degel, Renata Rubim, Gabriel Machado, Felipe Motim, Aldo Jung, Flávia Cabral, Gilmara Figueiró, Nilton Bento, olha o Nilton Bento, Luiz Armando Oliveira, o Fernando Pamplona, a Lisa Luz, o Luiz Armando Oliveira dizendo grande figura colorado, Solete, sabe muito. Um abraço para ele, grande arroz. Mário Quintana, Cláudia Rodrigues, o Luiz Armando de Oliveira dizendo, Pinta, darei uma sugestão de outra regrinha básica. Ninguém pode falar mal da Scarlett Johansson. Ninguém pode falar mal de quê? Da Scarlett Johansson, a atriz. Não. Teve uma discussão no Twitter, eu achei foi bem engraçado, que eu sei quem começou, mas nós vamos incluir, eu vou anotar aqui, depois vamos incluir. Isso, porque eles falam que alguns defendendo que a Scarlett é a mulher mais linda do planeta,
E aí outros aí já passou para a Charlize Theron, aí falou, enfim, começou a surgir essas Para mim, opiniões. eu sou bem mais simples. Para mim, a mais linda do planeta é a Alessandra Negrini. Nossa, mas aí tua régua baixou um bocado, né? Baixou. O Nenê Zimmermann. Isso aí, viu? É de novo. Não, É isso aí, cara. Eu não vou ser colocaria a bagaceiro. Alessandra Negrini nas Nunca. 300 mil. Nem eu. Eu vou te dizer por quê, então. Eu vou ser bagaceiro. Eu não queria ser e respeito a Márcia. É que ela é minha bitola, entendeu? Tua bitola. Minha bitola. Formato, tamanho, tudo tá aqui perto. Ah, entendi. É teu número. É o meu número. Teu número, tá certo. O Nenê Zimmermann, a Cláudia Rodrigues, o Dani Santos, o Vitor Kinijnik e o Ronaldo Vitor Lopes. Kinijnik. Vitor. Também estiveram conosco a Regina Bonel, a Clarissa Zambuja, o Claro Gilberto, o Rafael Guia, o Edu Pesce, o Fernando Silveira dizendo, aí ó, Soletão na parada, o Marlos Lisboa, Grande o Rodrigo abraço, Vargas, o Quitolina, que continua nos devendo uma E visita. continua sendo. Celso, E continua. grande Tu tem o abraço. telefone dele, cara? Tenho, te passo Então tu depois. me passa. Outro Ô, grande colorado. Quitolina, vou te ligar, vou pegar o telefone com. Colorado é melhor ainda, cara. O Quitolina tem um monte de coisa para contar, porque ele pegou a pré-propaganda criativa. E o Quitolina durante... tem uma baita pauta, né? De falar de fotografia nos tempos atuais. Tá, Que- acabei de descobrir teu telefone, Olha Quitolina. aqui, Baita ó, o Fernando pauta. Silveira perguntando. Adorei. Pintaúde sofre de jovemfobia. Se quiser ver a propaganda dos anos 70, 80, 90 e até a primeira década de 2000, da mesma forma até agora, bem, aí só achará ruim. A Daiane Machado, a Mara Rejane Oliveira, a Ana Paula Scherer, o Luciano Branco, o Germano Bedin da ARP, o Abraço pro Anderson... Germano Bedin, grande gremista. É verdade. O Anderson Hartmann, o Antônio Borowski, o José Avelino Neto, a Ângela Fernandes, o Vinícius José, o Deco Silva, Iraguaçu Farias interagindo com o Fernando, dizendo, deixa ele, Fernando, todos chegaremos lá. O problema é o Pinta ter arrumado um microfone. Tá com poder agora. É só meu. Eu falei, isso me lembra quando eu escrevi... Aquele faz umas 2 semanas que eu completei um ano de rádio. Pegou e me escreveu um texto Aí eu para me escrevi fazer uma chorar. homenagem bonitinha pro Pinta lá. E eu disse que quando o Pintaúde me convidou, e a gente não se conhecia, a gente tinha se visto uma vez só. Só que pra mim ele era apenas um cara maluco com uma puta história no mercado. Era isso que eu sabia dele. E aí falei um pouco da história da rádio e disse, e agora o Pintaúde... E o Pintaúde, bom, ele continua sendo um maluco com uma puta história no mercado, só que agora ele tem um microfone, que torna a loucura dele ainda mais amplificada. Não, e eternamente respeitado, né? Porque foi um dos caras que, olha, lançador de grandes... Apesar das grandes queixas do Saul nomes. Duque, né? Saul Duque disse que Saul? eu me recusei a receber o currículo. E o Fernando Silveira também. Fernando Silveira. Bah. Esses dias uma moça também que disse que foi minha aluna. Ela disse, ela estava de aniversário, eu enchi a bola dela ali. Ela disse, não adianta agora, né? O meu currículo, quando eu te levei lá na agência, tu rasgou, né? É que eu não recebia todas as coisas, porque eu gosto muito de pegar esses A materiais. Cris Uete também nos dando boa Oi, tarde. Cris. Faz horas que a Cris não aparece. O Antônio Borowski dizendo, faz tempo que não vejo coisas boas e criativas e também não vejo marcas que aceitem ousar. Está faltando senso crítico. Isso aí, Pinta. Estamos num estado medíocre. E também a Maria Regina Louro. Eu não sei se ele está por aí E ou... o Fernando dizendo que tu tem jovemfobia. Legal. Nós temos que mandar de alguma maneira vai chegar nas orelhas dele, mandar uma reclamação para o Rodrigo E Pinto. o Tilma Albuquerque entrou agora. Oi, Tilmo, mandar uma reclamação, o Rodrigo Pinto não está nos assistindo. Não está nos assistindo? Que um canalha, Que descortesia, gafe, né? É que o Rodrigo, o cara tem que marcar 6 meses antes para ele assistir alguma coisa, né? Porque ele é um cara muito... Muito atarefado. muito atarefado. E aí, Pinta? E aí que... Tem jovemfobia? Tenho. Tem, né? Eu não gosto de velho. Não, jovemfobia. Tu não gosta dos jovens, tu sempre critica. Tudo atual é ruim pra ti. Amada- As músicas são ruins, os jornalistas, os Amada- colunistas atuais são ruins. Não, Amada- Os anúncios são ruins. É sim. Não, mas quem está fazendo anúncio ruim, quem é que garante que são os jovens? Como assim tu tá perguntando? Tu falou, aliás, com o Rodrigo, tu ficou perguntando: e cadê o fulano? E cadê o Beltrano? Não, E cadê? tudo que- Não, são pessoas de 35, 40 anos. Que jovem que tu está te referindo? Não, eu não. Fernando Silveira que se referiu. Não tem nada a ver com isso. Tanto é que... Ainda que eu concorde com ele. Pena que eu não tenho aqui a mão, senão eu ia te mostrar um adesivo
que eu fiz fazem o quê? Coisa de 10 anos, tá? Sabe o que está escrito no adesivo? Inclusive, foi um motivo de eu me emocionar muito. Há uns 20 anos, um rapaz trabalhava comigo, era redator, e ele ia se formar na PUC, e ele foi convocado para ser o orador da turma, uma coisa desse tipo. Então, ele tinha que preparar um discurso, e ele pediu para eu ajudar. Aí ele me mostrou o que ele tinha escrito, eu disse, não, tá legal, só faz o seguinte, aqui nessa linha aqui, tu inclui, tá, que como vocês estão entrando no mercado, tá, que respeite os mais jovens, fazendo uma brincadeira com respeite os mais velhos. Tá? E eu esqueci daquilo, aí passou X tempo, um mês ou 45 dias, e eu fui na formatura dele. E bem na hora que eu estou sentando assim, ele estava lá lendo o troço, na hora que ele estava dizendo, respeite os mais jovens. Pô, fiquei emocionado, tanto que depois eu transformei isso num conceitinho aí para vender propaganda e tal. Apareceu um pouquinho, eu fiz um adesivo, respeite os mais jovens. Não tem nada de fobia com os jovens, eu estou reclamando da qualidade, da falta de qualidade. Esses jovens. Mas, por exemplo, falar de jovens, a Natália Miller é tricriativa. Tá? Nossa, observadora plena ali. É tricriativa. Como é o nome do rapaz que trabalhou comigo, jovem diretor de arte? Como é o nome dele, Natália? O Vitor. Ele está numa empresa de TI, uma coisa assim, mas brilhante o guri, trirresponsável, fazia cada coisa linda. E eu tive uma outra guria, que eu contei, acho que contei a semana passada, a guria da plaquinha, Thaís Mafus, te lembra? Sim, que eu disse que tu contratou ela só por causa do sobrenome. Que deve ter 50% hoje... da contratação foi pelo sobrenome dela. Deve ter hoje, sei lá, 25 anos, mas um super talento. Um super talento. Não tem essa fobia, não. Não, o Renato Conrad está aqui também. O Renato Conrad, eu tenho uma colocação para fazer para ele. Renato Conrad, eu queria te dizer o seguinte, na semana passada, tu dissesse, esse Pintaúde é meio estranho mesmo. Pois é, eu quero te dizer o seguinte, o outro dia eu te elogiei dizendo que tu é o melhor redator com quem eu trabalhei, e eu acho que eu não te elogiei o suficiente. Tu escreve para mim, como a Márcia disse que isso é subjetivo, que é o gosto das pessoas. Quem falou subjetivo foi o Solete, eu só concordo. Mas eu quero dizer até que não seria... É só para dar um crédito aí para vocês. Para mim, Renato, tu escreve melhor que o Washington Oliveto e o Nizam Guanais, os dois juntos. Mas olha só, esse é o tipo... É um baita redator. Esse é o tipo de elogio que tem que enquadrar. Tá. Moldurar. Isso é porque ele disse que eu sou... Esse Pintaúde é meio estranho mesmo. Vai ver que ele não estava aceitando elogios, achando demais. Não, mas é verdade. Pintaúde de papo está muito bom, mas a gente está quase encerrando. Tem que fazer a pergunta, ver se ele sabe tudo de tudo. Tu sabe um pouco de propaganda, não concordou totalmente conosco aqui e tal. Sabe um pouco de propaganda, porque quem sabe muito é ele, tá? Com certeza. Quem sabe demais sou eu aqui, né? O programa é meu. Mas tu sabe, por acaso, quem é o maior distribuidor de tubos Tigre, de todas as bitolas, a pronta entrega, desde que inventaram tubo plástico no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul, a Ivopens. Ele sabe. Tu sabe muito de propaganda. E também de tem tubos... até o jingle, né? Qual é o jingle? Não ouviu o jingle da Ivopens? Foi ele que fez. Foi tu que fez o jingle da Ivopens? Desde 1900... Como é que é? Natália, vem cá, Natália. Como é? Puxa que eu vou cantar todo ele. Natália, para aí, porque a observadora plena tem que vir. Natália, vem aqui, Natália. Só dá a primeira palhinha que eu canto o resto. Como é que é, Nath? Como é que começa o jingle? Como é que é? Tubo é tigre... Não, tubo é tubo... Não entre pelo cano, não cometa engano. Tubo é tubo. Tubo é tigre, tigre é na Ivopens. Tigre é na Ivopens desde 1956. Isso é. Maravilhoso convidado! Natália ganhou a semana! Aliás, que coisa boa, não? Um dia tu podia me convidar aqui 15 pra gente segundos. falar só de jingles, cara. A gente adora. A gente conversou com o Ricardo Garay. Então é o seguinte. Foi muito então legal. Nós vamos fazer o seguinte programa, tá? Tu te lembra, não sei se tu conheceu o Pedro Guisso, que foi sócio da Ginga? Sim. É um jingleiro maravilhoso. Tá? Ele faz um programa aqui na rádio com a Observadora Plena que se chama O Dom de Ensinar Música. Ele diz que vai transformar a Observadora Plena numa cantora. Tá? Que bom. Foi ele que fez essa melodia. Tá? Ele
conhece um monte de história de jingles, e os jingles, uma vez eu fiz um pocket show na Feira do Livro sobre isso. Quiseram me enfiar lá na Feira do Livro, que a gente estava fazendo a campanha, quiseram achar um lugar, e eu convidei o Pedro, e aí eu contava a história dos jingles, e ele tocava. Tá? Tem um jingle que ele... Muito legal. O Ricardo Garay, inclusive, quando ele veio, ele nos trouxe vários CDs da Vários Ginga, né? CDs. Com Ginga é vários... rainha, né? Muito legal. mas vamos fazer essa, sim. Vamos E eu de entrevistei- campanha política, jingle de campanha política. Nossa, esses cara. tempos na redação a gente ficou horas buscando os jingles de campanha política. Já que o programa é meu, já está quase no fim, a última, já tá no- a última, já a última estouramos o tempo, balaca. Vará. Eu sou fã do Renato Portaluppi, o balaqueiro. Sou fã dele e do Colares. Inclusive, eu tive o Eu fiz uma prazer de música, sabe entrevistar com o quem uma Aldo vez? Fontella, que também era da... Qual dos Aldo? Tem dois? O filho. O Os filho. dois faleceram, mas o filho faleceu antes. Ai, meu Deus, como é que era o nome da produtora de áudio dele? Lá na Protásio, lá embaixo. Não vou lembrar agora. Tá. Deixa eu falar uma fiz coisa. uma musiquinha uma vez com Hermes Aquino, moça da rodoviária, para te ver como eu gosto de coisa popular, mas tem que ser bem feito. É uma moça que veio do interior para ser doméstica em Porto Alegre, e ela encontra um auxiliar de pedreiro na rodoviária e os dois namoram. E é moça da rodoviária a música. É um troço simples, é para pessoas simples, mas é bem feitinho e tem bom gosto. Não é qualquer coisa, tem conteúdo, entendeu? Tá bom. Vamos lá. Eu gosto de Bruno e Marrone, por exemplo, sabia? Não, mas Aliás, é legal. tu gosta de Bruno Marrone, então tu viu ontem o menino do The Voice? Vi. Meu Deus. Quase beijei a televisão. Eu assisto, foi por isso que eu falei, eu assisto todos os The Voice Kids por Eu causa do acho lindo repertório também. que as crianças cantam, cara. É verdade. É impressionante. Deixa eu só complementar aqui que entrou com a gente o Beto Calage, o Ricardo Petri e o Renato dizendo onde o Roberto, o estranho, comprou a camisa. Renato, deixa eu te explicar uma coisa que talvez não dê para enxergar. É, estilo, hein? Mas tem várias zebras. Então é um valor emocional da agência do Pintaúde. Renatinho, isso aqui é Made Sônia de Pintaúde. Que é maravilhoso, porque tem várias zebras, que é o nome da atual agência, né? Então, e o Foguinho Grum também entrou conosco. Foi? Que pena. Que pena. Encerramos. Tu também voltarás, então. Na verdade, estamos Eu, devendo olha, se dois vocês me programas. vai ser um prazer fazer um só sobre jingles de Nós vamos campanhas fazer um- políticas e jingles de... Vamos. O Hermes Aquino tem um maravilhoso, Hermes Aquino. aquele do Eu Vou de Aldo, te lembra Eu dessa? vou odiado. Porque que o Rio Grande ficou tão por fora. Uma aliança A gente tem se dois, a gente está forma. devendo dois programas então para nossa agência. Um debate com mais diretores de arte. Mais E diretores de agora arte. um então para falar de jingles. De jingles. Beleza. E cantar, né? E Cantar, né? cantar o Pedro, eu não, né? Bom, se três cantarem junto, Vai Dá junto, uma né? dublada, assim. o Renatinho é outro que faz jingle bem pra Sim. caramba. O Renatinho, inclusive, está se justificando aqui, dizendo a acusação de estranho foi apenas por uma situação ocorrida na entrevista. Não é que ele te Acusação. acha, ele só, entendeu? Pegou o gancho. Bom, muito obrigada, Solete, pela tua participação. Para quem acessou há pouco tempo, estivemos, na verdade, porque já estamos encerrando, no estúdio com o Ricardo Solete, da Balboa Estúdio Criativo. E quinta-feira vai estar conosco aqui, Márcia, o Sérgio Milano. Sérgio Milano. Sérgio Milano. Grande ícone da nossa propaganda. É a puta diretor de arte. E esse também vai poder falar até com mais propriedade sobre direção Uma das de arte. pessoas com quem eu mais briguei na propaganda. Nós fizemos um escândalo uma vez dentro da agência, aos berros. Meu Aí Deus. depois que terminou a briga, o Milano me olhou e disse assim, a agência toda parou, todo mundo com os olhos esbugalhados. E aí o Milano assim para mim, Pintaúde, tu viu o fiasco que nós fizemos? Que às vezes acontece, né? Ele ficou impressionado uma vez quando eu cheguei para uma chamada, era ele e o Ricardo Batista faziam dupla, e era um anúncio. Qual Aí, dos Ricardo Batista? o Ricardo Dois, Batista né? Wolff. Que é Ah, tá, redator. que era da SLM. Eu sugeri, e a gente fez, e era um anúncio teoricamente sério, porque era para ir para um anuário. A chamada era assim, nova forma, agência que não báscara na marmota. Até hoje ele diz, mas o que quer dizer com isso? Não quer dizer nada, Mas sabe que absolutamente eu- nada. Um cara, não sei de onde, São Paulo, de um lugar longe aí, Absolutamente não. mandou, não sei, se comunicou conosco, disse, puxa, eu pensei que no Rio Grande do Sul só tinha cara quadrado, eu vi que tem alguém que... Eu veiculei na última revista do ano passado, agora, da Tendências Comunicação, um anúncio que eu achei muito bacana da Conjunto, que é uma agência pequena, enfim, mas tem do contas Raul, bem... né?
Não, O é Raul do, não tá mais lá. Não, é do Rodrigo Rei, do E o Guido. Marcelo Aimee e do Isso, Guido. e do Guido. Lá São é no três. Lindóia. Isso, é bem legal, é uma casa, O assim. Rodrigo aí foi meu aluno. E aí eles veicularam dizendo, fazendo uma brincadeira com a agência do ano, porque a gente a gente lançou a revista no salão, né, no 4 de dezembro, ali no salão da Copiou de propaganda. mim esse anúncio, copiou de mim. E aí ele botou que a Conjunto não é a agência do ano, mas a agência do ano inteiro. Um trocadilho que eu gostei bastante. Mas tu viu como... Tu já fez uma cara feia, Não, não viu? fiz uma cara feia, que eu tô me lembrando. Pra mim, que não tenho não tenho ouvido técnico, me soa muito que legal. eu estou me lembrando de uma história. O Rodrigo foi meu aluno, mas eu vou contar fora do microfone, até porque a gente já estourou o tempo. É uma Exato. história muito engraçada. Perfeito. Então, quinta-feira estamos de volta com o Sérgio Milano, é isso? Aqui no estúdio conosco. Hoje tivemos Ricardo Soletti. Muito obrigada pela Que tua voltará presença. em breve. Que voltará para falar só de jingles, de preferência de campanhas políticas. O microfone é teu. Então, quero agradecer aí o convite, né, do Pinta, o teu convite, Márcia, e tô para a próxima aí, agradecer aí quem teve a paciência, né, de nos ver e nos ouvir. Não, super gerou interação. E estamos aqui, aí legal. na próxima, e venho com o maior prazer. E, por favor, continue falando bem da Web EO, a primeira... Eita, falei volta, tudo errado. volta, Da vai, começa de novo. Rádia EO, a primeira... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, a Fala pra Rádio mim. Web EO, a primeira rádia do Brasil. Web do Brasil, não. EO, é. a primeira rádio web do Brasil. Quinta-feira, 13 horas, estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau. Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.